Folha de São Paulo, médicos que prescrevem tratamento com derivados de maconha viram alvo de processos. Vamos entender isso aí, então, né? Aqui tem a ver com a demora, né? A demora do Conselho Federal de Medicina em atualizar as regras sobre o uso de substâncias derivadas da cannabis tem deixado médicos que receitam esse tipo de tratamento expostos a processos, né? Então, olha que perigo aí, né, de médicos acabarem sendo até inibidos de fazer as prescrições por um preconceito ainda, né, cara? Uma das principais leis, né, que os médicos utilizam é que, assim, ali dentro do consultório, ele é a força maior. Então, se ele tem um entendimento, se ele tem um estudo sobre a cannabis, ele entende que isso vai fazer bem para o paciente, por que não indicar, né? Mas aí entra naquela questão que a gente tem comentado sempre aí nos nossos encontros, né? Quando a gente fala de uma área mais conservadora, tende-se a criar barreiras para que possa ou travar a coisa para não evoluir, ou até mesmo criar penalizações para barrar mesmo de qualquer maneira. Então, assim, é uma coisa que a gente também tem que apoiar aí aos médicos, né? Por isso que a gente sempre tenta aí dar o maior apoio possível dentro do grupo aí da comunidade, porque os caras também estão fazendo ali a partezinha dele. Então, essa questão é algo também fundamental para a gente acompanhar. Cara, exato, né? A questão essa notícia traz para mim a evidência de um movimento que tenta atingir um dos cernes do processo de legalização, que é a prescrição, né? Exato. É importante a gente lembrar que tudo começa com a prescrição médica. A partir do momento que você inviabiliza que esse médico prescreva, ou que você não apoia esse tipo de prescrição, você está inviabilizando toda uma possibilidade de tratamento. É muito importante a gente ficar ligado nisso e também apoiar os médicos que estão fazendo o seu trabalho de fazer a prescrição, entendendo, né, que temos um sistema canabinoide, temos a possibilidade de interagir com ele. Esse sistema é importante, esse sistema é um vetor de tratamento para várias coisas. Já existem estudos científicos provando isso. Então, o que a gente tem que fazer é apoiar com informação a galera para que os médicos se sintam seguros, né? Eu acho que isso não vai durar muito tempo, não, mas é importante a gente ficar de olho porque a pressão é grande. E a gente sabe aqui, como traz a matéria, né, que foi em 2014 que a Anvisa autorizou pela primeira vez a importação de CBD, né, justamente para o tratamento na ocasião ali, acho que de epilepsia refratária, inclusive, né? Mas o Conselho Federal de Medicina, que regula a atividade médica no país, não tem acompanhado a agência nessas mudanças. Desde 2014, muito avanço já foi feito, né, em termos de já saber outras doenças e os tratamentos mais focados, direcionados. Então, essa é a questão aqui. E aí ele traz, né, Tico, aqui, ó, no limite, essas ações podem levar até a cassação da inscrição profissional, impedindo a pessoa de exercer a medicina no país. Ou seja, é quase ali você restringe, o médico vai acabar ficando com medo ali de fazer o diagnóstico ali e fazer o tratamento por uma questão burocrática que tem que ser atualizada, né? Exato. E como a prescrição é uma das ações ali iniciais, seja para um processo de HC, seja para um processo de importação, ou até para depois buscar, né, aí a ideia do seu cultivo próprio, você barrando isso, você praticamente acaba com toda a situação, né? Exato. E essa questão do marketing do medo é sempre aquela lógica, né? Você tenta reprimir com um tipo de julgamento de risco. Então, Exato. essa aí, ó, do cara perder o registro dele, de perder a possibilidade de continuar trabalhando, automaticamente você cria um medo em toda a categoria que às vezes vai acabar se afastando de buscar os conhecimentos para isso, que a gente vê que tem muitos médicos estudando, e cria uma situação assim para todo o movimento. Então precisa ser acompanhado mesmo assim de perto. É atualizar, né, Tico? Porque a matéria traz aqui, né, um relato de um dos médicos aqui, ó. Como não havia os estudos científicos de grande impacto que comprovassem o tratamento naquela época, que era tido como uma terapia experimental ainda, né, o Conselho Federal de Medicina se viu na obrigação de orientar os médicos. Então, essa atualização precisa, né, por isso que editou a norma
2013, que depois de 8 anos, óbvio, precisa ser atualizada com as novas pesquisas, os novos estudos para as enfermidades, né? Exato, de 2014 para cá já se passaram muitos anos, já houve tempo necessário e suficiente para se produzir pesquisas de base teórica e técnica super avançada, com resultados consolidados, né? Então tem que ser revisto isso, utilizar desse buraco, né, que foi deixado lá em 2014 e agora, na minha opinião, um jeito de repressão de todo um mecanismo que tem toda a sua estrutura para avançar, né? A prescrição médica da cannabis hoje é uma realidade e a gente tem que lutar para que ela continue sendo um direito, né? O médico ele pode também não prescrever, é a opção do médico enquanto uma viabilidade técnica que ele veja em cada caso, mas a possibilidade dele ver que é possível curar um paciente, ser caçado por isso, enquanto, né, CFM, eu acho que não está valendo, estão achando cabelo em ovo. Exato, e aqui você vê, né, cara, como a gente até trouxe com o Dr. Gabriel alguns dados relativos a isso, né, o número de brasileiros com tratamentos em cannabis medicinal por ano. Então, 2015 aqui eram 826, depois 2016 foi para 471, foi havendo um aumento aí exponencial até o ano passado, 40.190. Então, a gente vê, né, esse número gigantesco aí de pedidos, né? O Distrito Federal aqui, como traz a matéria, né, pegando a maior parte aí dessas autorizações, né? Então, o que a gente tem que fazer aqui, por exemplo, você vê a disparidade dos estados, né? O Acre aqui, por exemplo, quase nada ali de... Então, cada vez mais chegar no Brasil em sua forma completa, né? E, por exemplo, a gente vê feiras, né, agora que vão acontecer e acontecem mensalmente, focado para médicos justamente para ajudarem nessa questão da prescrição, né? Era isso que eu ia comentar. Existem já congressos médicos com tema canábico, ou seja, várias especialidades olhando para dentro da sua própria, né, especificidade e vendo a cannabis enquanto possibilidade e conversando sobre isso de maneira nacional e internacional. Então, não faz mais sentido a gente aceitar esse tipo de perseguição de médicos que prescrevem. Eu acho que isso está defasado e é muito importante a gente se ligar, galera. E nos últimos 4 anos, né, a gente teve uma evolução muito grande em relação às pesquisas, aos estudos, à produção de material relacionado. E, assim, o conselho ficar com essa pegada mais conservadora em cima dos médicos aí é algo meio furado, porque, para quem não sabe, a gente fala do sistema endocannabinoide, né? Então, endo é interno, o próprio corpo vai produzir os canabinoides ali para você estar utilizando. Os fitocannabinoides, que são produzidos aí pela maconha, né, pela cannabis, o que acontece? Fito da planta, então, ela vai estar produzindo esse material que reage diretamente com o nosso corpo também. Então, é uma questão assim perfeita, que o pessoal brinca da chamada, né, chave e fechadura. Então, ela tem a sua funcionalidade, tem a lógica em relação à utilização a determinados tipos de doença, e fechar o olho para isso aí é puro preconceito mesmo dos mais conservadores. Então acho que é isso, né? Se você é médico ou se trata com algum médico, acho que é isso, desmistificar esse tema entre os médicos, né? Infelizmente, ainda hoje é uma parcela muito pequena dos médicos que são prescritores de cannabis. Com uma notícia como essa, inibe, na minha visão, ainda mais, né, esses prescritores, mas eu acho que é isso, é um avanço de novas pesquisas, avanço de feiras que mostrem a importância e como você se especializar no tratamento de cannabis. Então, só assim a gente vai evitar esse tipo de problema, né, cara, que é um absurdo. Assim.